A Netflix divulgou recentemente mais alguns integrantes que estão no elenco da minissérie Todo Dia à Mesma Noite, que vai ser uma adaptação daquela noite do incêndio que teve na Boate Kiss lá em 2013 no Rio Grande do Sul, que matou mais de 200 pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e hoje eu vim trazer um pouquinho sobre o que foi aquele incêndio na Boate Kiss que aconteceu em 2013, para podermos relembrar um pouquinho dessa tragédia que na verdade é impossível de esquecer. Ela vai ser adaptada pela Netflix numa minissérie de 5 episódios e que está prevista para ser lançado no ano que vem, 2023. Essa minissérie vai se chamar Todo Dia à Mesma Noite e vai ser dirigida pela Júlia Rezende, que também é conhecida por dirigir algumas comédias como Meu Passado Me Condena 1 e 2, o De Pernas pro Ar 3 e alguns outros trabalhos que ela já fez também na carreira. E essa minissérie na verdade vai adaptar o livro chamado Todo Dia à Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, que foi escrito pela jornalista Daniela Arbex e que foi lançado em 2018 e reúne várias entrevistas de sobreviventes daquela noite e de familiares das vítimas que acabaram perdendo as suas vidas. Então é um livro que reúne relatos fortíssimos e muitas coisas que realmente aconteceram naquela noite. E a ideia do livro, escrito pela Daniela, foi exatamente para a gente não esquecer o que aconteceu naquela noite, né, que foi uma das maiores tragédias do nosso país. E ela também, inclusive, vai participar aqui da produção dessa minissérie como diretora criativa. Já o roteiro ficou por conta aí do Gustavo Lipstein, que é criador e roteirista da série Um Contra Todos, da Fox, que também é brasileira, entre outros trabalhos que ele também já fez. E alguns nomes que foram revelados que estarão no elenco dessa minissérie, temos aí o Paulo Gorgulho, a Débora Lam, o Telmo Fernandes, a Bianca Binton, o Leonardo Medeiros, a Raquel Carro, o Bel Kovarik, o Heron Cordeiro, a Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flávio Baurac e Laila Zaid, entre outros também que ainda não foram divulgados ou que não estavam nas notícias que eu procurei. Beleza, mas o que foi essa tragédia que vai ser adaptada, né? Que foi mostrada ali no livro e que vai ser adaptada agora para essa minissérie. Vocês lembram mais ou menos como é que foi? Foi muito forte, foi um fim de semana ali, uma semana inteira, na verdade, bem difícil para o nosso país, e eu vou tentar relembrar algumas coisas com vocês para saber mais ou menos o que esperar dessa minissérie. Então só antes de eu começar a falar, já deixa seu like, já se inscreve aqui, não esquece, tá bom? Não deixa pro final do vídeo não, senão você vai esquecer. Se você já é inscrito aqui, confere se você é inscrito ou inscrita mesmo, porque às vezes o YouTube tira a inscrição e não avisa ninguém. Então dá uma conferida, se inscreve se você ainda não estiver, e se tiver tudo certinho, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas que você conhece e que estavam nesse momento quando você descobriu essa notícia da Boate Kiss. Envia esse vídeo para essa pessoa e fala, olha, você viu que vai sair uma minissérie sobre aquele dia? E aí já aproveita e apresenta o canal para essa pessoa. Agora sim, vamos voltar aqui para o tema do vídeo para falar um pouco mais dessa tragédia que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, mais especificamente de madrugada. Então foi na madrugada do dia 26 para o dia 27, por volta das 2h30 da manhã. Nesse momento, quem estava no palco da Boate Kiss era a banda Gurizada Fandangueira, que era a segunda banda a se apresentar naquela noite. E no meio do show eles acenderam um sinalizador daquele tipo Sputnik, que saiu um monte de faíscas, e essas faíscas podem chegar até 4 metros de altura, que já era muito maior do que a altura da própria boate, né, do teto ali da Boate Kiss. E aí quando começou a pegar fogo, o vocalista da banda ainda tentou ir lá pegar um extintor para conseguir apagar, só que parece que o extintor falhou na hora e acabou não dando certo. E o grande problema, além de terem acendido um sinalizador lá dentro, é que todo o teto e várias partes ali de dentro da boate eram revestidas com espuma para poder abafar e diminuir o eco do som que tinha lá dentro. Essas espumas, na verdade, quando a Boate Kiss foi construída, foram colocadas para abafar o som e não incomodar os vizinhos ali e os estabelecimentos que estavam à sua volta. Só que depois de um tempo a Boate Kiss passou por uma reforma, fez todo um projeto novo de acústica e não precisava mais das espumas. Ou seja, eles tiraram. Só que aí acabaram recolocando depois que alguns DJs que tocavam nessa boate pediram para colocar, porque ainda estava dando muito eco. O som não estava externando, não estava atrapalhando o pessoal de fora, mas lá dentro a acústica não estava muito legal. Então eles acabaram recolocando toda a espuma, que era inflamável e não tinha nenhum tipo de proteção contra o fogo. E por conta disso, quando a faísca bateu nas espumas que tinham no teto, começou a pegar fogo e começou a liberar uma fumaça muito densa e muito tóxica, cheia de cianeto. O cianeto é uma substância, eu não sou químico, não sou professor e posso falar besteira aqui, então vou resumir muito e mesmo assim eu posso estar errado. Se você tiver dúvidas, vai atrás, pergunte para um professor, tá? Isso é muito importante. Mas pelo que eu pesquisei, o cianeto, quando ele é ingerido, né, quando ele é inserido no nosso organismo em grandes quantidades, ele acaba bloqueando as nossas células de oxigênio.
e aí o nosso coração, o nosso cérebro para de receber o oxigênio que eles precisam. E aí pode acabar causando parada cardíaca e parada respiratória, que foram as principais causas ali da maioria das vítimas daquela noite. No total, 242 pessoas perderam a sua vida por causa dessa tragédia, incluindo o sanfoneiro da banda que estava tocando naquele momento, e outras pessoas também que acabaram sobrevivendo àquela noite, mas foram para o hospital e não tiveram o atendimento correto, porque até identificar que era o cianeto a causa da morte da maioria das vítimas, aí eles não conseguiram dar o antídoto a tempo. E isso causou maior reboliço na medicina, no investimento que tem na medicina no Brasil e várias outras situações. E por causa disso, as vítimas que foram para o hospital em estado grave também acabaram perdendo suas vidas. E além delas, outras 636 pessoas ficaram feridas. Por conta desses números, essa se tornou a segunda maior tragédia da história do Brasil em número de vítimas em um incêndio, ficando atrás apenas da tragédia que aconteceu lá em 1961 do Grand Circus norte-americano, que estava passando lá em Niterói e que matou 503 pessoas na época. Já o incêndio da Boate Kiss acabou sendo classificada como a quinta maior tragédia do Brasil no geral, a maior tragédia de todas da história do Rio Grande do Sul e o terceiro maior desastre em casas noturnas no mundo inteiro. E naquela noite estima-se que tinha entre 1.000 e 1.500 pessoas mais ou menos dentro da boate, ultrapassando a sua capacidade total, que era de apenas 691 pessoas. E a maioria dessas pessoas eram estudantes da Universidade Federal de Santa Maria, que estavam lá naquela noite porque eles estavam promovendo uma festa para angariar fundos para faculdade, para algumas coisas que eles precisavam, e que foi denominada Festa Aglomerados para aquela noite. Inclusive dá para encontrar aí pela internet esses panfletos que foram distribuídos naquela noite para divulgar a festa. Outro grande problema que aconteceu naquela noite também é que quando o incêndio começou, algumas pessoas perceberam e já queriam sair da boate para tentar sobreviver. Só que quando elas chegaram na porta, os seguranças não deixaram elas sair, porque acharam que ou estava acontecendo alguma briga, as pessoas estavam fugindo, né, e elas poderiam estar envolvidas na confusão, ou era um aglomerado de pessoas que estavam tentando fugir sem ter pago a comanda, porque eles não tinham o comprovante do pagamento, não tinham a comanda ali paga. E isso aconteceu porque houve falha de comunicação entre os seguranças, então os que estavam na porta não sabiam do que estava acontecendo realmente lá dentro. Por isso que eles bloquearam e acabou causando uma aglomeração muito grande na porta, impedindo muita gente de sair e de salvar a própria vida. E enquanto isso, dentro da boate, a fumaça continuava se espalhando cada vez mais, e como eu disse, era uma fumaça muito densa, e isso prejudicou a cabeça das pessoas e a visibilidade delas lá dentro. Então muita gente na hora de fugir acabou indo para o banheiro achando que era a porta de saída e ficando encurralada de vez. Por conta disso, inclusive, 90% das vítimas, mais ou menos, foram encontradas dentro dos banheiros. Aliás, um segurança que já chegou a trabalhar na Boate Kiss um tempo antes disso, ele trabalhou lá por 1 ano e ele disse que nunca recebeu um treinamento de incêndio e que não havia saídas de emergência lá dentro. Então só tinha realmente a saída por onde eles tinham entrado. Já a tragédia em si, ela pode ser atribuída a vários fatores. Primeiro, é claro, do vocalista da banda, né, que acendeu o sinalizador num lugar fechado, com faíscas, num lugar cheio de espuma e lotado de gente, coisa que era não recomendado pela fabricante do sinalizador. Mas também a culpa acaba caindo para os donos da Boate Kiss, né, na época que não tomaram todas as precauções devidas, tanto para evitar o incêndio, quanto para como agir durante o momento de um incêndio, caso acontecesse, né, para dar um treinamento para os seguranças, para a galera dali, um extintor que realmente funcionasse, né, proteção contra o fogo nas espumas e todas essas coisas. E também, é claro, da prefeitura lá da cidade, que fez algumas fiscalizações na boate várias vezes antes disso, nos anos anteriores, e que deixou a boate aberta funcionando, sendo que já tinha várias multas, várias advertências por causa dos alvarás que estavam vencidos lá. Várias vezes eles encontravam a situação ou do alvará do local, eu não sou formado em direito, então eu não vou saber os termos corretos, mas tem o alvará de funcionamento, tem o alvará de incêndio, né, que o corpo de bombeiros vai lá para ver se está tudo certinho. Várias dessas coisas estavam ou vencidas ou não regularizadas e mesmo assim a boate estava funcionando. Então a culpa acaba caindo um pouco sobre a prefeitura por não ter fechado a Boate Kiss. E apesar de já fazer mais de 9 anos que tudo isso aconteceu, o julgamento ainda estava em andamento e só foi encerrado em dezembro de 2021, no ano passado, faz 3, 4 meses. E 4 pessoas estavam sendo julgadas principalmente por tudo isso. Eu não encontrei se tem outras pessoas ainda em julgamento. Mas de 4 pessoas o julgamento já encerrou e a sentença já foi dada. Os sócios da Boate Kiss,
que era o Elisandro Spor e o Mauro Hoffman, foram os que receberam as penas maiores. O Elisandro recebeu 22 anos e 6 meses de prisão e o Mauro Hoffman recebeu 19 anos e meio. Também teve o vocalista da banda, que foi quem assinou o sinalizador, e o assistente de palco da banda, que estavam nesse mesmo julgamento. Ambos foram condenados a 18 anos de prisão. E é claro que o caso ele foi muito maior do que isso, né? Aconteceram várias coisas, tiveram várias sequelas para os sobreviventes, tem muitas outras pessoas que foram acusadas também, e o pessoal costuma jogar uma culpa pro outro. Essas pessoas que foram condenadas, que eu acabei de citar, elas podem entrar com recurso ainda, eu acho, para tentar ou diminuir ou, né, cancelar a pena. Tem várias coisas que ainda podem acontecer, e enquanto isso, os familiares das vítimas e os sobreviventes continuam sofrendo pela irresponsabilidade de muita gente envolvida. E esse caso ele foi tão forte que você que viveu essa época, que devia ter, sei lá, mais de 10 anos de idade, provavelmente lembra, não só lembra desses acontecimentos, das notícias na TV, como você talvez até lembre o que você estava fazendo quando recebeu a notícia. Vocês lembram? Eu lembro muito bem, porque foi forte para mim também, porque naquele final de semana que aconteceu esse incêndio, eu não estava em casa. Eu estava em um retiro da igreja que eu frequento, da igreja católica, e nesse retiro a gente fica desde sexta-feira à noite até domingo sem nenhum contato com o mundo externo. Então a gente vive um momento só nosso, ali, um momento de oração, de muita alegria, de muita felicidade, e foi, sabe, um final de semana de êxtase. A gente estava no céu, e a gente chegou no domingo à tarde todo mundo muito feliz, e quando chegamos aqui, demos de cara com a notícia. Eu não lembro se na verdade se avisaram a gente lá na hora da saída, ou se foi quando a gente chegou aqui no bairro mesmo, mas logo quando o retiro todo acabou de vez, a gente teve essa notícia. Então fomos do céu a, sei lá, o inferno, sabe, de tristeza, de emoção, porque foi realmente muito forte, foi uma tragédia que marcou muito, e todo mundo lembra muito bem desse final de semana. Você lembra? O que você estava fazendo nesse momento? Como é que você se sentiu? Deixa aqui nos comentários e me fala também o que você achou da ideia de adaptar isso para uma minissérie. Você vai assistir? Não vai? Fica meu alerta aqui, porque eu acho que vai ter coisas fortes lá, que pode até ser um gatilho para as pessoas que estiveram envolvidas de alguma forma, tiveram familiares envolvidos, então tomem cuidado também. Mas eu fiquei interessado porque, assim, o mundo inteiro faz isso, né? Tem tantas e tantas tragédias que acontecem no mundo inteiro que depois são adaptadas para TV em forma de filme ou de série ou até de documentário, pra gente relembrar, pra gente nunca mais esquecer, né? Manter a memória viva das pessoas que acabaram perdendo suas vidas, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender com os nossos erros para que isso não se repita. Então eu fiquei bem interessado e provavelmente eu vou assistir a minissérie Todo Dia, à Mesma Noite da Netflix, que, repito, está prevista para 2023. Me conta também nos comentários se você vai assistir. Não sai desse vídeo sem antes clicar nessa bolinha. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui do lado. E vai lá conhecer o Instagram da Maria Pontilhada, minha esposa, que borda camisetas como essa do Supernatural que eu estou usando. Tenho certeza que você vai se apaixonar. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!